Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 117. Ilha Fakad. Fakad era uma pequena ilha no Oceano Pacífico e a menor república do mundo. Era um país independente muito pequeno, com a menor população entre os membros regulares das Nações Unidas, e sua área era apenas cerca de um quarto do tamanho da ilha de Jeju. No entanto, Fakad também era um país bem rico em comparação com seu tamanho. Como a própria ilha era feita de minerais de fosfato, que eram obtidos pelo acúmulo de guano, excremento de animais, era possível desfrutar de grande riqueza simplesmente minerando a enorme quantidade de minerais de fosfato enterrados na ilha. Isso era ainda mais evidente porque a população era pequena em comparação com o dinheiro que eles ganhavam. Mas quando o cataclismo aconteceu, começaram a surgir problemas devido à população muito pequena. Se a população era pequena, o número de caçadores despertados naturalmente também era pequeno. Quando os portais apareceram, o único poder que poderia bloqueá-los, os caçadores, estava completamente ausente. Finalmente, aquele dia chegou. Quebra de masmorra. O local, que não tinha caçadores, foi rapidamente coberto pela névoa azul. Tornou-se uma masmorra tipo campo. Tardiamente, o presidente de Fakad gastou uma enorme quantia de dinheiro tentando contratar caçadores estrangeiros como mercenários. Mas, naquele momento, a situação já havia chegado a um ponto em que eles não conseguiam controlá-la. De repente, cidadãos comuns que não tinham poderes se transformaram em manchas na névoa aqui e ali e começaram a enlouquecer. De fato, Fakad foi destruída naquele dia. Foi em uma época em que as informações sobre a queima de névoa e o poder de mana não haviam se espalhado pelo mundo. Laura estava informando Surro sobre a situação enquanto voava para Fakad no avião particular de Thomas Andre. Então, o país inteiro de Fakad desapareceu. Ainda há um punhado de sobreviventes vivendo lá, mas eles são praticamente refugiados em ruínas. Felizmente. Ou talvez não, o presidente daquele país ainda está vivo. Thomas estava olhando calmamente para as nuvens no céu com os braços cruzados. O presidente despertou como um caçador? Sim, por sorte. Mas a primeira coisa que ele fez assim que acordou foi matar os membros de sua própria família que haviam se transformado. Pode-se dizer que isso não foi sorte suficiente. Surro manteve a boca fechada. Deve ter sido uma situação realmente terrível. Laura levantou os óculos e retomou o relatório. Isso é o que os especialistas estão dizendo atualmente. Quando ocorre a ruptura da masmorra, a coisa mais perigosa não são os monstros, mas a névoa azul que flui da porta. Surro também assentiu com a cabeça. O que ele havia aprendido com a experiência até agora era que as feras demoníacas eram, afinal, apenas refugiados vagando pelas fendas dimensionais. Incontrolavelmente, seus hábitos eram tão perversos que elas instintivamente atacavam e devoravam humanos. Mas, ainda assim, o problema mais fundamental era a névoa azul. De repente, a mente de Surro se lembrou de uma conversa que ele teve com Beru e a espada de Rakan. A névoa azul é a magia do outro lado do cosmo. Ela é usada para penetrar a força na fenda dimensional e causar rachaduras no mundo. Correto. Por causa da névoa, o santuário em que eu estava também atravessou a fenda dimensional e se conectou com a Terra. Afinal de contas, o que os seres externos querem é espalhar a névoa por toda a Terra e causar uma grande fenda. Eles estão tentando abrir um buraco grande o suficiente para que seu exército atravesse a dimensão. E, assim como na área pantanosa que vimos ontem, quanto mais bestas demoníacas encharcadas de névoa azul se espalharem por toda parte, maior será a área contaminada. Surro fez uma expressão séria ao se lembrar da área do pântano que estava se expandindo gradualmente ontem. Naquela época, estava uma bagunça porque havia muitos caçadores ao redor, e o resultado de não resolver a situação rapidamente foi uma masmorra parecida com um campo, algo que ele já havia experimentado muitas vezes. Felizmente, a área estava bem cercada com arame farpado, e a parte externa estava protegida para que os monstros não pudessem escapar. Portanto, o tamanho não se expandiu ainda mais. Isso impedia que os monstros magos espalhassem a névoa azul para atravessar. Recentemente, ela estava se tornando cada vez mais segura, pois o arame farpado com pedras de mana foi desenvolvido como uma forma de não permitir que as feras demoníacas se aproximassem. No entanto, a ilha Fakad para a qual eles estavam se dirigindo ficava no meio do oceano.
Tudo havia terminado antes do desenvolvimento de equipamentos especializados, como o arame farpado. Chegamos. O avião particular que os transportava finalmente aterrissou na costa da ilha Fakad. Quando a porta do avião se abriu, a brisa fria que soprava do lado de fora aguardava Suho. Oh, já estamos aqui? Liu Xing, que estava dormindo no assento ao lado durante todo esse tempo, sentiu a brisa fria e tirou a venda dos olhos. Laura apontou para Liu Xing e perguntou a Suho. A propósito, por que você trouxe aquele caçador indiano? Você está cooperando com a guilda Asura? Eu ajudo Suho, vim como intérprete. Ryu se apresentou com orgulho. Apesar de ser desajeitado por ter acabado de aprender coreano, ele era basicamente um estudioso que falava 4 idiomas. Não posso perder Sung Suho para a guilda Scavenger. O inglês era essencial para se locomover na guilda Scavenger, uma guilda composta principalmente por americanos. Mas Suho não falava inglês. Liu Xing havia pedido para ser incluído na equipe de ataque por esse motivo. Além disso, se eu for com Thomas Andre, minha segurança estará garantida. Além disso, estou basicamente ajudando na tradução e fazendo com que Sung Suho dependa de mim. Liu achou que era um plano perfeito, e seus olhos se iluminaram. Do lado de fora do avião, os membros da guilda Scavenger que esperavam por Thomas Andre haviam montado barracas e estavam estacionados lá. Líder da guilda! O líder da guilda chegou. Corram! Todos se aproximaram de Thomas Andre com uma impressão formidável. Thomas! Por que você está tão atrasado? Ak! Calhe a boca, garoto! Thomas Andre chutou com os pés o primeiro que correu em sua direção. Depois olhou para cada um dos membros da guilda com olhos sombrios e sorriu. Está muito frio? Nem comece. Como você pôde deixar uma elite como nós aqui? Quanto dinheiro custaria passar por mais uma masmorra em um momento como esse? Está tão frio. Está frio. Como se estivesse esperando por uma palavra de Thomas Andre. Houve um alvoroço barulhento. Todos, sem exceção, estavam cheios de descontentamento. O clima estava um pouco pior do que no início. A propósito, chefe, quem são aqueles pequenos companheiros? Um deles perguntou, apontando para Suho e Liu, que estavam perto de Thomas Andre. Vendo que eles estavam presos entre os carniceiros volumosos, os dois pareciam relativamente pequenos. Espere! Você nos fez esperar só para trazer esses caras? Eles parecem muito fracos. O poder de mana que eu sinto está em torno da classe B. E se eles forem da classe B? Eles poderiam usar essa força aqui com seus corpos pobres? Os membros da guilda Scavenger, que já haviam chegado lá há alguns dias, pareciam desanimados ao olhar para Suho e Liu. No entanto, enquanto recebia esses olhares, Suho não pensava em nada. O que eles estão dizendo? Porque ele não sabia inglês. Só de olhar para as expressões deles, ele podia sentir que aqueles olhares não eram muito acolhedores. Chefe, você realmente nos fez esperar no frio para pegá-los? Oh, que inferno! Ak! Outro gaguejou e Thomas o chutou. Sua reação foi completamente natural. O tanque, que tinha acabado de ser chutado, levantou-se novamente e protestou contra Thomas Andre com uma expressão genuinamente irritada. Chefe, é sério. Você está aqui pela primeira vez, não é? Neste lugar frio, nenhum caçador com resistência tão fraca pode usar sua força adequadamente. Também podemos dizer que nossa resistência se deteriorou por estarmos aqui há 3 dias. Correto. Considerando que ainda estamos fora da masmorra, mas já estamos a esse nível. Isso era verdade. Essa era a área mais externa da masmorra de campo que ainda não havia se desintegrado. Por exemplo, na Coreia, ela ficava bem em frente ao arame farpado. Entretanto, a área tornou-se tão fria como se estivesse na Antártica. Geleiras por toda parte. Se formos para a masmorra Glacier com essas caras, serão apenas um fardo. Ninguém voltou vivo até agora. Então, quem são? Obviamente não são tanques, comerciantes. O membro da guilda simplesmente olhou para a espada na mão de Liu Xing e riu. Seus olhares passaram pelos dois e se voltaram para Suho. Por que ele não tem uma arma? Ele é um mago. Diante dessa pergunta, Thomas Andre ficou com uma expressão um pouco confusa. Para ser honesto, deixar os membros da guilda sozinhos em um lugar tão frio por vários dias não era bom. Embora eles estivessem agindo assim,
Ele sabia que os membros da guilda não eram fracos. Eles devem ter desempenhado seus papéis enquanto caçavam os monstros próximos por conta própria até agora. O problema é que eles continuavam esperando por Surro. Mas as palavras para apresentar Surro eram muito ambíguas. Felizmente, Laura interveio na hora certa. O caçador Sung Surro aqui é um caçador coreano e um caçador de invocação de classe C. O quê? Caçador de invocação? Será que eu ouvi errado? Foi a verdade que tornou tudo ainda mais absurdo. Um membro da guilda não aguentou mais e foi em direção a Surro. O homem alto, com uma cabeça mais alta do que Surro, olhou para ele e rangeu os dentes. Um caçador de invocações? Tudo bem, garoto. O que você pode invocar? Como está frio, seria muito bom se você pudesse invocar uma mariposa de fogo. O único problema era o fato de Surro não dominar o inglês. Era difícil entender a pronúncia agressiva do inglês. Liu Xing, que ouviu as palavras de lado, traduziu rapidamente para Surro. Surro, é possível invocar? Invocar? Ah, certo. Com isso, Surro disse que quase havia se esquecido e pegou a chave da masmorra das sombras. Então, conectando-se à sua própria sombra, ele disse: Saia, Ezil. Swoosh. Você me chamou? Ezil apareceu de repente na sombra de Surro. Todos que estavam olhando para Surro com uma expressão irritada ficaram subitamente chocados com a aparição de Ezil. Humano! Invocando uma pessoa? Mas o que é isso? Até mesmo Thomas, que trouxe Surro, ficou surpreso. Ezil ficou na masmorra das sombras de Surro enquanto viajava de avião, e o motivo foi o fato dela não ter um visto estrangeiro. De alguma forma, ela foi registrada como caçadora com a ajuda de Yujinho para se candidatar a uma guilda, mas Ezil era basicamente um demônio. Até mesmo conseguir um visto era uma tarefa complicada. Surro. Invocando pessoas também? Até mesmo Liu não pôde deixar de ficar muito intrigado quando Ezil, que ele tinha visto no Egito, apareceu de repente da sombra de Surro. Ezil também reconheceu Liu. Espere, esse é o cara que eu vi na pirâmide outro dia? Colega? Invocação? Pessoa? No entanto, a mente de Liu Xing estava ficando cada vez mais confusa. Estou condenado. Uma sensação de crise prevaleceu. Agora, haviam 2 intérpretes.